Oi pessoal, tudo bem? Beleza? Meu nome é Gabriel Chaves e nesse vídeo aqui você está vendo um corte da FUVEST 2025 primeira fase. Se você quiser ver a prova inteira, se você quiser ver mais da FUVEST primeira fase, FUVEST segunda fase, playlists específicas, quiser apoiar esse canal para ele crescer, ter mais material, mais vídeos, todos os links estão na descrição, beleza? Vamos para a resolução? Beleza, então vamos continuar aqui, ó. Questão 57, FUVEST 2025, primeira fase. Então a gente bate o olho aqui, né? Ativação por choque mecânico, o que que é isso? Textão em relação à operação desse aquecedor. Ah, é um aquecedor, é correto afirmar? Vamos ler o texto, né? Então, em países frios é comum o uso de pequenos aquecedores de mãos, normalmente descartáveis, mas que podem ser colocados dentro de luvas. Então tá, um aquecedor aí para país frio. Essas questões para país frio sempre é meio complicado porque não é da nossa realidade, né? Não é do nosso dia a dia, então fica meio difícil, né? Tá. Uma alternativa mais sustentável é o aquecedor de mão reutilizável, que constitui uma solução aquosa supersaturada de acetato de sódio, armazenado em um reservatório maleável, né, mole ali, conforme mostrado a seguir. Então a gente tem aqui sulfato, oh meu Deus, acetato de sódio supersaturado. O que que é supersaturado? A gente vai ver gráfico, vai ver vídeo, vou mostrar 2 vídeos mostrando isso daqui para você. Então fica até o final que vai valer a pena. E aí ele faz uma ativação por choque mecânico, começa a formar esse negócio branco aqui. Um choque mecânico nesse reservatório perturba a solução supersaturada e leva à precipitação do sal, resultando no seu aquecimento. Ah, então ele começa aqui, ó, a precipitar o sal, começa a formar um acetato de sódio sólido e isso aquece. E aí você tem ali na luva aquecer suas mãos, né? Após o uso, o aquecedor pode ser regenerado por imersão em água quente. Ah, que legal! Que dissolve o sal, deixando pronto para ser reutilizado. Então você faz o choque mecânico, mexe ali na bolsa, ela esquenta, você esquenta a sua mão. Depois que ficou tudo sólido aqui, você mergulha isso na água quente, ele vai se dissolver, vai ficar desse jeito aqui de novo, você guarda e pode usar várias vezes o aquecedor de mãos aí. Bem legal. Em relação à operação desse aquecedor, é correto afirmar que a precipitação do acetato de sódio é exotérmica. Então, a precipitação é exotérmica? Sim. E sua solubilização, que é da direita para a esquerda, é endotérmica? Sim. Alternativa A, marcou, acabou, foi embora, fez a questão muito rápido, só saber o que é endo e exo. Mas fica aí que a gente vai revisar e estudar muito aqui. Então, físico-química, termoquímica, introdução à termoquímica, pessoal. Ele te falou que essa solução é supersaturada, a gente já vai entender, e que quando você faz o choque mecânico, ele começa a aquecer, né? Então ele começa a formar esse sólido de acetato de sódio e aquecer. Processos que aquecem, que liberam calor, são os processos exotérmicos. E a solubilização é o processo endotérmico, alternativa A. Vou colocar aqui, ó, 2 vídeos que a gente vai ver desse processo aqui. Essa cristalização você vai ver o vídeo, tá? Tem aqui da Universidade da Carolina do Norte, tem um videozinho desse acetato de sódio cristalizando, e vou colocar um outro vídeo de um outro experimento de uma reação que libera calor, tá? Antes dos vídeos, vamos entender que todas as alternativas bonitinho. Então, olha só, a gente tem um líquido. Aqui ele tá vermelho porque eles colocaram algum corante, alguma coisa para ficar visual. Mas o acetato de sódio em água, ele é transparente, como a gente vai ver aqui no vídeo que tá aqui do lado esquerdo. Quando a gente faz o choque mecânico, forma o sólido. Então, do dissolvido para o sólido, é um processo endotérmico, é um processo exotérmico que libera calor. Então, cristalizou, né? A precipitação é um processo exotérmico. Sim, ΔH menor do que zero. Os reagentes têm uma entalpia, têm um calor. Quando eles formam o produto, eles diminuem o seu calor. Essa diferença, essa diminuição de calor é liberado para o meio e aquece o meio. O meio, no caso, vai ser as nossas mãos. E se a gente pegar esse sólido aqui, né, na bolsinha, o líquido e o sólido que se formou, e mergulhar em água,
em água quente, aquecer ele numa água quente, né, numa chaleira, num banho-maria, ele vai se dissolver e vai estar todo solubilizado de novo. O que a gente teve que fazer para esse sólido se dissolver? Aquecer. Então aqui a gente forneceu calor para a bolsinha, esses reagentes absorveram o calor do banho-maria e formaram os produtos. Como eles absorveram calor, saíram de um nível de energia e foram para um nível maior, é um processo endotérmico que absorve calor. Então, liberou calor por meio exotérmico, absorveu o calor ali do meio do banho-maria que você fez, processo endotérmico. Exo lembra de êxodo, de sair calor, endo lembra de absorver calor. Esse processo aqui que eles fizeram com choque mecânico, então tem aqui uma coisinha para você fazer o choque mecânico e ele começa a cristalizar, solidificar. Você pode fazer também pela ADD de sal. Então, se você adicionar um pouquinho aqui de acetato de sódio, vai ocorrer essa precipitação também, como a gente vai ver no vídeo. No vídeo, você pode dar um tapa ali no Erlenmeyer, que ele vai começar a cristalizar, ou você pode jogar um pouquinho de sólido, que a partir daquele sólido que você joga, ele começa a cristalizar. No vídeo é por adição de sal, mas pode ser por choque mecânico também, tá bom? A diminuição de temperatura aumenta, então a diminuição de temperatura aumenta a solubilidade do acetato de sódio? Não, pessoal. Aqui, ó, ele estava insolúvel, você teve que colocar ele numa água quente, para em água quente, com o aumento de temperatura, sim, aumentar a solubilidade e ele se dissolver. Então, esse foi o exemplo, e para a maioria dos sais é assim, a gente vai ver um gráfico, tá? Mas em maiores temperaturas, você tem maiores solubilidades, tá bom? Questãozinha fácil, vamos lá. C, a solubilização do acetato de sódio é a solubilização, então a solubilização é daqui para cá. A solubilização do acetato de sódio para a regeneração do aquecedor libera energia aquecendo o banho de água? Não. Você colocou ele na água quente, ele está absorvendo esse calor da água quente para se solubilizar. Então ele não libera energia, ele libera quando você faz o choque mecânico. Quando ele começa a formar o sólido depois do choque mecânico ou da adição de sal, como vai ser no exemplo, aí sim ele libera energia, libera calor. Quando o aquecedor é regenerado, então o aquecedor foi regenerado aqui para cá. Quando o aquecedor é regenerado, a solução interna passa de supersaturada para uma solução diluída? Não, pessoal. A gente já vai ver o gráfico aqui. A concentração de acetato de sódio na solução dentro do reservatório não muda durante a regeneração do aquecedor? Ela muda. A quantidade de acetato de sódio, a quantidade, tá? Total, dissolvido e precipitado não muda. Então, dentro da bolsinha, lei da conservação de massa. A quantidade de água não muda, a quantidade de acetato de sódio não muda. Muita gente deve ter marcado a E pensando na quantidade de acetato de sódio, que dentro da bolsinha não muda mesmo. Mas a concentração muda. Olha só o gráfico aqui, ó. Então, antes a gente tem uma solução supersaturada, que ele falou aqui. O que é solução supersaturada? A gente tem a quantidade, ó, essa linha vermelha, que é a quantidade que eu consigo dissolver de um sal a cada 100 gramas de água. Então, por exemplo, numa temperatura baixa, aqui, ó, temperatura pela solubilidade. Olha na ponta da caneta aqui. Numa baixa temperatura, eu consigo dissolver pouco sal em 100 gramas de água. Em maiores temperaturas, eu consigo dissolver mais sal nessa mesma grama de água. Se eu faço temperatura por solubilidade em diversos pontos, eu construo essa curva, ou seja, a solubilidade aumenta conforme você aumenta a temperatura. Beleza? Que aquela curva é a solubilidade. Essa curva, ela também mostra o máximo de sal que eu posso dissolver numa dada temperatura. Então, por exemplo, tem essa temperatura aqui, ó, linha tracejadinha azul. Nessa linha tracejada, se eu colocar só um pouquinho de sal, eu coloquei só um pouquinho, eu fiz esse ponto preto que está aqui embaixo, olha na ponta da caneta. Eu fiz esse ponto preto que está aqui embaixo. Eu dissolvi um pouquinho de sal em água. Nessa situação aqui, eu tenho o que a gente chama de solução insaturada. Porque eu dissolvi um pouquinho de sal, já pensa que eu joguei um pouquinho de sal na água. Dissolveu, mas eu ainda consigo adicionar mais sal. Eu consigo adicionar mais sal, adicionar mais sal, adicionar mais sal, até chegar na curva. Quando chega na curva, eu dissolvi o máximo possível
de sal naquela quantidade de água. Qualquer ponto em cima da curva, a gente tem o que a gente chama de solução saturada. E se eu fizer uma gambiarra e dissolver a quente, então pensa só, aqui está o ponto A, é o máximo que eu consigo dissolver nessa temperatura. Pensa que eu esquentei esse líquido até uma temperatura maior, ó, vim aqui para a direita, e dissolvi uma quantidade B. Eu dissolvi uma quantidade B, que é permitida essa quantidade B numa temperatura maior, que é o que a gente fez aqui. Então eu dissolvi bastante sal em água quente. Aí eu pego essa água quente e vou esfriando ela devagarzinho, e chego nessa temperatura menor. Quando eu dissolvo mais do que é permitido pela curva de solubilidade, eu tenho a situação B. Então, olha só, o máximo que eu posso dissolver é A. Tá, você está vendo aqui, está em cima da curva. Só que eu tenho dissolvido B, uma quantidade maior. Esse mais de dissolvido que está ali no máximo que é permitido, a gente chama isso de solução supersaturada. Então, aqui, nessa situação inicial, eu tenho mais sal dissolvido do que é permitido. Por isso que quando eu dou um tapa, faço um choque mecânico, jogo um pouquinho de sal, ele precipita. Por quê? Olha só aqui no gráfico. Aqui no começo, eu tô nesse ponto B, ó. Aqui no começo, eu tenho esse ponto B. Eu tenho mais sal dissolvido do que é permitido, solução supersaturada. Fiz o choque mecânico, ele vira a situação A, que é ter o máximo possível dissolvido no líquido e o que estava em excesso de solubilizado ali, que não é estável, ele precipita e vira esse sólido. Então a diferença entre o B e o A, toda essa massa, que é a diferença entre o B e o A, ele precipita e fica aqui no fundo do sólido. É muito sólido que formou aqui, tá? Você vai ver aqui no vídeo, tá? É muito sólido mesmo. Essa parte branca é todo sólido que se formou. E no líquido ainda tem acetato de sódio dissolvido. Mas quanto? O máximo que aquela temperatura permite. Então vamos voltar aqui para o item E para você entender. Ó. A concentração de acetato de sódio na solução dentro do reservatório não muda, ela muda, pessoal. Aqui, antes do choque mecânico, ela está super saturada, está uma concentração muito alta, acima da linha vermelha, acima do permitido. Fiz o choque mecânico, ela vira uma solução saturada, que é ter o máximo possível dissolvido. A concentração ela sai de B e vai para a concentração diminui. E aí, para você regenerar o sisteminha, você aquece, vai para temperaturas mais altas. Em temperaturas mais altas, você consegue dissolver B, e aí você dissolveu tudo em temperaturas mais altas, por exemplo, nessa faixa aqui, ó, que tá na caneta, dissolveu tudo, aí você esfria devagarzinho e você tem essa solução supersaturada de novo. E aí você tem acetato de sódio, esse aqui é o símbolo, tá? Acetato de sódio aquoso. Aqui você tem o acetato de sódio sólido em tudo isso daqui e tem um pouquinho aquoso, por isso que a concentração diminui. E aqui você vai ter o aquecimento, você vai ter uma solução saturada no começo, porque ela tá toda dissolvida numa temperatura maior. Quando você esfriar ela lentamente, você forma uma solução supersaturada de novo, com todo o acetato dissolvido de forma a mais do que é permitido, tá? Pô, mas está dissolvido a mais do que é permitido? Sim, vamos ver o vídeo aqui já para você entender, ó. Então, aqui está o líquido, que é essa solução supersaturada, igual tá dentro da bolsinha. Você pode dar um choque mecânico, pode dar uma batida aqui, ou jogar um salzinho. O professor vai jogar um salzinho, presta atenção, ó. Jogou o salzinho, vai lá, professor, joga aí. Jogou o salzinho, olha lá, começa a cristalizar e começa a formar o sólido, ó. Ele tinha muito mais dissolvido do que permitido. Solidifica, forma sólido, ele começa até a subir para a parede aqui, ó. Então tudo isso daqui é sólido. Quer ver de novo, ó? Vamos lá. Vamos voltar aqui, né? PowerPoint, dá o play e jogou o sal, ó, jogou o sólido, aqui onde ele jogou, começa a cristalizar, o sólido começa a se expandir e precipita e vira tudo sólido. Então esse aqui é um vídeo da Universidade da Carolina do Norte, Faculdade de Ciências e Matemática da Carolina do Norte. O link do vídeo original tá na descrição. Então por isso que eu coloquei muito sólido aqui. Esse sólido solidifica, forma todo o sólido e esse processo libera calor, né? Um processo exotérmico. Se você segurasse ali aquele Erlenmeyer, você ia sentir um aquecimentozinho. E aqui na bolsinha também, por isso que ela é usada de aquecedor de mãos. Beleza?
Vamos ver mais um vídeo? Esse daqui é da Faculdade da Macedônia. É uma reação exotérmica de hidratação. Aqui, o que o professor está fazendo? Ele pegou o sólido, ó, só para você ter um exemplo como essas reações liberam calor e são exotérmicas. Começou em 26 graus, ele vai hidratando, vai molhando esse sólido. Esse aqui é um vídeo legal para começar a playlist de termoquímica. Ele vai molhando o sólido, conforme ele vai molhando, vai liberando calor. Então, essa hidratação do sólido aqui vai liberando calor, então 37, 38. Isso aqui vai chegar em temperaturas altíssimas, pessoal. Então, ó o barulho, né? Aqui o becker, né? Com o sal. A gente tem aqui cal virgem CaO. O CaO é a cal virgem. Quando a cal virgem entra em água, em contato com água, ela vira cal hidratada. Então, os pedreiros, né? Eles pegam a cal, que é CaO, ou cal escrita, né, C-A-L, pegam a cal e molham com água para fazer as construções. Aquele processo de misturar a cal com água esquenta muito, libera muito calor e é um perigo. Então aqui, olha, tá gotejando, tá pingando gotinhas de água e olha só, gente, 193, 195 graus Celsius tá atingindo aqui. Então essas reações exotérmicas, elas liberam muito calor mesmo, beleza? Legal, né? Olha lá, 230. É uma temperatura, é muito calor liberado, né? 235, 237, muito, muito, muito calor mesmo. Vamos esperar aqui, ó, rapidinho, aguenta aí. Então, chegou a 240 ali no caso da cal virgem sendo hidratada e formando cal hidratada. Aqui eu não sei a temperatura certinha que atinge, mas pode muito bem servir de aquecedor de mãos, né? Se ali na cal virgem a gente viu 240, imagina, né? Se fizer certinho. Físico-química de soluções também coloquei como tema da questão, porque você tem que entender solução supersaturada, não se confundir aqui na E. Eu classifiquei como fácil para média, porque assim, evidentemente a A é um processo exotérmico que libera calor, e daqui para cá é um processo endotérmico. Então, fácil, tá, pessoal? Não se embananar, não se enrolar, ler a questão, marcar a certa e não ficar viajando muito, tá? Para ganhar tempo. Vamos continuar? Ainda não, né? Sugestões, pessoal. 2 sugestões aqui para você. Calorímetros, então se você está estudando termoquímica aí para a FUVEST 2026, Enem 2025, Unicamp 2026, aprenda calorímetro. Calorímetros são importantes, né? Como que a gente determina a quantidade de calor liberada nessas reações? Usando calorímetros. Aqui você vai entender como que a gente mede o calor liberado nessas reações. Genial, tá? E aqui, calorimetria, Q igual a MC delta θ, que mole, numa questão, usando as fórmulas, né? Usando as fórmulas para determinar a quantidade de calor que os oceanos estão absorvendo no processo de aquecimento global. Questão muito difícil aí da Unicamp, segunda fase 2024. Beleza? Então essas são minhas 2 sugestões aí para você. Maravilha? Vamos continuar.